Saudações, parceiros do Projeto Fortuna. Vamos analisar aqui a nossa quinta semana de operações. Vamos direto para os nossos resultados da evolução semanal. Nessa semana a gente teve um pequeno lucro aí, né? Uma pequena recuperação, né? A semana teve essas oscilações que a gente está vendo aí na tela. E aí, como resultado da semana, a gente teve uns 600 dólares mais ou menos de rentabilidade, e aí a gente diminuiu um pouco, né, o nosso prejuízo acumulado, né? Vamos evoluindo aí. Aí até a gente tem as estatísticas aí finais, né, dessa sexta-feira. O balanço é esse, saindo um prejuízo acumulado de 6.400 dólares, mas ainda bem longe da nossa perda diária permitida e da perda total que a gente poderia ter, né? Vamos lá, evoluindo. Tem 29 dias já de operações. E aí vamos ver a performance dos ativos na semana, né? Conforme a gente tinha conversado, retirei o ouro, né? Está vendo aí na quinta semana que a gente já não tem mais o ouro fazendo parte do nosso portfólio. E inseri o SPX 500, que é o S&P, né? S&P 500, né? Os maiores 500 ativos aí da Bolsa Americana. E olha só como são as coisas, né? A gente não tem como prever o que vai acontecer. Quando eu retirei o ouro, né, nessa última semana, eu coloquei ele em outra conta, né, para ver como é que ia se portar aquele mesmo portfólio, e fez mais de 5.000 dólares na semana. Eu não tem como saber, né? Se eu tivesse mantido o ouro na nossa conta, teria uma recuperação aí nesses mais de 10 mil dólares que ele está de prejuízo, né? Essa semana teria sido um pouco mais positiva se o ouro tivesse no nosso portfólio, né? Mas enfim, optamos por retirá-lo, considerando esse cenário dele aí dessa estagnação, né? No gráfico. Então vamos focar mais aí nos ativos de índice, né? Que estão indo bem aí, né? Pelo histórico que a gente está vendo, né? E aí, vamos falar um pouco desses índices, né? Quais são eles, né? Quais que estão no nosso portfólio atualmente? Tem o Nasdaq, né? Que é conhecido como NDX 100, nesses CFDs da corretora que a gente opera. E aí ele tem as 100 maiores empresas não financeiras negociadas na bolsa do Nasdaq mesmo, né? Então ele foi lançado em 1985 e tem mais de quase 17 trilhões aí de dólares negociados, né, de capitalização. Ele é conhecido pelas empresas FANG, né, que é Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. E aí a ponderação dele é de acordo com o número de ações disponíveis, né, para negociação pública. Aí o top 10, eu coloquei do lado, tem a Microsoft, a Apple, a Nvidia, né, são as mais conhecidas, né, de Amazon, a própria Meta, Google, tá, Tesla está aí também. O Dow Jones que a gente inseriu, que é o S30, né? Aí já é um índice um pouco mais antigo, já são as 30 mais importantes empresas dos Estados Unidos. E aí ele gira mais ou menos 12 trilhões aí de capitalização, né? E já a ponderação dele é diferente de acordo com o preço individual de cada ação. Tem ações mais antigas, o Goldman Sachs, a Microsoft também aparece de novo, né? Considerando o enorme valor de mercado dela, tem McDonald's, American Express e outras aí, Visa. Tá. O S&P 500 já são muito mais empresas, né? 500 mais também antigo, né? E tem já 42 trilhões de dólares, né? E a ponderação dele é equivalente à do Nasdaq, né, de acordo com o número de ações disponíveis para negociação. Tem a Microsoft de novo, como top 1 aí dele, né, considerando seu valor de mercado, Nvidia, Apple, Amazon. Você vê que no começo estão as de tecnologia e depois aparecem várias empresas aí, né, compondo o índice. Por isso que ele é um pouco mais suave. Como ele tem mais empresas, as variações dele são menos bruscas, né, do que a dos outros índices, né? Embora ele tenha essa predominância pelas de tecnologia, né, considerando seu valor de mercado ponderado aí, né? E aí, bom, vamos falar mais de mais um índice, né? A gente falou recentemente de índice de Kalmar para ver a relação de retorno drawdown, falamos de payoff, de aderência, que mais que a gente observa quando vai minerar uma estratégia, né? Um deles é o índice Sharpe, né? O índice Sharpe é amplamente utilizado aí para avaliar
desempenho, né, de um, um investimento, de um portfólio, né? E ele considera o quê? O quanto de retorno que a gente recebe de prêmio, considerando as unidades de risco que a gente coloca nessa operação, né? Tá aí a fórmula dele, né? E aí ele vai considerar essa comparação com uma taxa livre de risco, né? Então, se a gente pensar em um índice, por exemplo, próximo de um, assim, é uma taxa, ele estaria quase igual a uma renda fixa que seja, né? Agora, quando ele é mais do que um, aí já está gerando um retorno comparado com a unidade de risco superior, né? Ou seja, está oferecendo um bom retorno considerado o risco que a gente está assumindo nessas operações, né? Já quando ele é inferior a um, é meio que inadequado, né? A gente seria mais seguro estar colocando em uma renda fixa ou algum investimento sem risco, né, do que assim, com menos risco do que assumir o risco de mercado maior, né? Então, o que eu faço? Nas minhas minerações, eu sempre busco um índice Sharp das estratégias, né, individuais que vão compor a carteira acima de um, né, para garantir que pelo menos está superando uma renda fixa, né? E aí o que ele consegue a mais, a gente compõe, né? E quando junta em um mesmo portfólio, fica ainda mais interessante, né? Então, como que é o nosso índice Sharp nos nossos portfólios, né? O SD na faixa de 2, o SDJP, que são só duas estratégias na faixa de 2 também. Já os índices já estão acima de 6 todos, né? Considerando também que eles usam esse período de 2024, do começo para cá, né? Estão super ajustados. Então você repara, o risco, o retorno que a gente recebe desses índices é maior do que o que a gente consegue nos pares de moedas, né? Ou seja, para cada unidade de risco que a gente assume, a gente está recebendo, né, até 7 unidades de retorno excedente nos índices, né, comparado com os pares. Então, talvez seja uma tendência, né, eu estar fazendo ajustes aí na carteira para a gente focar mais nos índices, né, pelo retorno que a gente está recebendo deles. Aí, até voltando, né, eu esqueci de falar, quando a gente vê esse retorno aqui do SPX 500 de US$ 359, ele está com metade do lote, está com 0,05, né? A gente tinha comentado antes. Assim como o S30 também, acho que está com 0,5, né? Então, assim, se a gente dobrasse, né, colocar com o mesmo valor que o Nasdaq está operando, né, seria um retorno bem relevante, assim, bem expressivo deles, né? Então é isso. Sempre lembrando que esse não é um serviço de análise ou recomendação e, enfim, as operações possuem um risco inerente e significativo, né? Até mais. Obrigado.